Olá, que alegria! Mais uma vez nós estamos aqui nos reunindo para este que é o nosso 10º encontro da nossa catequese online, Comunidade São Paulo da Cruz. E nós pertencemos à Paróquia São Pedro de Cascavel. Eu sou Edivaldo de Souza, catequista de 5ª etapa, e tenho a alegria de levar essa mensagem para todos vocês, que é em defesa da vida. Pedindo a proteção da Sagrada Família, nós iniciaremos esta nossa caminhada rumo à nossa preparação crismal, pedindo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E como tema principal, que vai nos nortear nessa caminhada, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E o tema de hoje, em defesa da vida, este que é o nosso 10º encontro. Então eu peço que você se organize aí no seu espaço, aonde você gosta de fazer a sua catequese, para juntos partilharmos desse período em preparação para a nossa crisma. E a nossa mensagem é a seguinte: a vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la, tampouco de gerar sofrimentos e amarguras para os outros. No entanto, percebemos que muita gente é assassinada, morre de acidente de trânsito, pelo uso de drogas, pelo aborto, pela eutanásia e tantas outras formas de violência. Precisamos sair em defesa da vida. Por isso, nós defendemos a vida. Vamos pedir a Deus que este encontro seja referente à defesa da vida. Senhor, por Tua palavra, que eu aprenda não apenas a respeitar, mas a assumir a defesa e a dignidade da vida humana. Para isso, eu peço que você pegue a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao 16. A palavra, ela vai nos dar o norte em referência a esse nosso tema de hoje, que é o em defesa da vida, que é Caim e Abel. O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu à luz a Caim, dizendo: ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim pôs-se a cultivar o solo. Aconteceu tempos depois que Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas, e o Senhor olhou para Abel e a sua oferta, mas não deu atenção a Caim com sua oferta. Caim ficou irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando-te à porta? A ti vai seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. Mas quando estavam no campo, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e o matou. O Senhor perguntou a Caim:
onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Acaso sou o guarda do meu irmão? Que fizestes? Perguntou ele. Do solo está clamando por mim a voz do sangue do teu irmão. Por isso, agora serás amaldiçoado pelo próprio solo que engoliu o sangue do teu irmão que tu derramaste. Quando cultivares o solo, ele te negará seus frutos, e tu virás a ser um fugitivo vagueando sobre a terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais, para que eu possa suportar. Se hoje me expulsas deste chão, devo esconder-me de ti. Quando estiveres fugindo e vagueando pela terra, quem vai me encontrar vai me matar. Mas o Senhor lhe disse: se matares Caim, ele será vingado 7 vezes. O Senhor pôs então um sinal em Caim, para que ninguém ao encontrá-lo o matasse. Caim afastou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, a leste de Éden. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós acabamos de ouvir o relato que fala do primeiro assassinato na Bíblia, onde um irmão teve inveja do outro e acabou matando pela inveja, pela ira, e ele ficou aí vagando a sua vida inteira como castigo. Nos dias de hoje, quantas tragédias, quantas coisas acontecem com muitos de nossos irmãos, não é verdade? E eu peço que você faça uma reflexão. Você conhece alguém ou soube de alguém próximo que foi assassinado, que foi morto por inveja ou por alguma desavença? Se você procurar, tem muitos nos dias de hoje. E nós estamos falando muito claramente hoje, nesse nosso 10º encontro, que nós somos em defesa da vida. Nós defendemos a vida. Mas por que na hora da raiva, na hora da discórdia, nós matamos? Nós muitas vezes, pela ira, matamos de outras formas, por palavras, desejamos o mal, nós amaldiçoamos muitas vezes, desejamos a morte, muitas vezes falamos coisas terríveis, e muitas vezes nós matamos com atos e palavras, atos e omissões. A Bíblia nos conta a história de Caim e Abel, os 2 filhos de Adão, criados, educados da mesma maneira, mas com caráter e personalidades totalmente diferentes. Como era costume, Caim e Abel fizeram uma oferta ao Senhor, fruto do trabalho deles. Quais produtos foram ofertados? Quais os produtos que eles ofertaram ao Senhor? Uma pergunta. Segunda pergunta: como Deus reagiu diante das ofertas? Terceiro, qual foi a reação de Caim? Quarto,
Por que Caim reagiu desta forma? Sexto, e Deus, como procedeu diante de tudo isso? O que você pensa sobre as atitudes de Caim e Abel? Escreva aí, anote tudo isso, para que a gente possa partilhar, porque esse tema é muito forte nos dias de hoje, porque acontecem muitas tragédias, muitas histórias que a gente escuta de pai matando filho, filho matando pai, filho matando mãe, e muitos irmãos se odiando de morte, se matando mesmo. E nós devemos defender a vida. Assim como a causa do assassinato de Abel foi a inveja e o ciúme do seu irmão. Caim também, em nossos dias, as mortes, os desrespeito à vida, têm suas causas. Então nós vamos fazer um pequeno trabalho. Eu quero que você anote, que você escreva, para que a gente possa partilhar. Quando nós tivermos os nossos encontros novamente no presencial, que a gente possa voltar a esse tema e dizer, olha, eu pesquisei e Caim teve inveja de seu irmão por isso. E nós vamos estudar juntos, porque é um tema muito importante. Texto, Gênesis capítulo 4, versículos do 5 ao 7. Está na Bíblia. Caim teve inveja de seu irmão e irrita-se com seu semblante e o seu semblante se transforma. De novo. Caim tem inveja do seu irmão, irrita-se e ele transforma o seu semblante. Hoje, quais motivos levam as pessoas a matarem-se mutuamente? Esta é uma pergunta. Segundo, está em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Na Bíblia, Caim mata o seu irmão. Nos dias de hoje, quais as formas de assassinatos que existem em nossos dias? Responda aí. Terceiro, capítulo 4 de Gênesis, versículo 9. Caim assume a culpa e diz que não é responsável na Bíblia. Nos dias de hoje, quais as desculpas que nossa sociedade cria para legalizar ou acobertar as violências? Gênesis capítulo 10, capítulo 4, versículo 10, o Senhor diz: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. É isso. Que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Nos dias de hoje, Deus não suporta a morte violenta de seus filhos. As pessoas no dia a dia têm ouvido o apelo de Deus? Depois em Gênesis capítulo 4, versículo 15, texto na Bíblia. Deus põe um sinal em Caim, a fim de que ninguém tire a sua vida. Nos dias de hoje, Deus não deseja vingança. Violência gera violência. Como agir com aqueles que são assassinos e atentam contra a vida? Como nós devemos agir diante daquele que matou, que tirou a vida? Como é a tua visão em relação a este tema? Anote aí.
Depois nós vamos partilhar esse tema, tá bom? Escreva todos esses temas, porque a gente precisa olhar e refletir. Deus não deseja vingança. Violência gera o quê? Mais violência. Como deve ser o meu agir diante dos assassinos que atentam contra a vida? É importante esse tema, né? Como eu devo ser? Como eu devo agir? Eu devo olhar com misericórdia? Eu devo querer vingança? Não esqueça que violência gera violência. Não matar é o desejo de Deus. O que Ele quer é que todo ser humano possa viver bem e viver em paz. E esse é o desejo de Deus. Nós lutamos contra o aborto e nós lutamos em favor da vida. Nós lutamos contra a violência no trânsito, contra a violência doméstica, contra a violência e agressão contra pais e filhos, contra filhas. Por isso, nós pedimos que haja sempre paz e compreensão nas famílias. Como vimos, o nosso Deus é o único mestre da vida, desde o começo até o final dela. E nós, cristãos, católicos, não podemos nos conformar com a morte violenta de tantos nossos irmãos. Nós não devemos aceitar, devemos pregar por uma paz, devemos pregar primeiramente pela paz. Por que há tantas mortes? Porque eu não admito levar desaforo para casa. E aí eu quero vingança a todo custo. E muitas vezes a vingança gera mais vingança, violência e a morte. Peçamos a Deus misericórdia que fortaleça os defensores da vida e pelas vítimas de qualquer tipo de violência a que foram submetidas, para que esse momento e que nós tenhamos mais fé, mais amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar também ao nosso próximo. Quem é esse próximo? Aquele meu próximo. Aquele que está perto de mim. E que eu possa ser o templo do Espírito Santo, aonde mana amor, mana paz, mana compreensão. Quais as situações de desrespeito à vida estão acontecendo em minha comunidade hoje? Quais são as situações de desrespeito à vida que estão acontecendo em minha comunidade? Como tenho reagido a elas? Como eu tenho me portado diante de tanta crueldade? Como tem que ser o meu agir? E aí tem um ensinamento de Jesus Cristo e da igreja, que diz assim: o quinto mandamento da lei de Deus proíbe qualquer tipo de atentado contra a vida. Deus, autor da vida, deu a cada ser humano como um dom sagrado e que ninguém tem o direito de desrespeitar. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A pergunta que o Senhor faz a Caim: o que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Ressoa pelos séculos, questionando a consciência do ser humano sobre tantos atentados contra a vida, que são
inúmeros, dentre os quais destacamos o aborto provocado. O nosso catecismo da Igreja Católica, que é esse livro aqui, que eu tenho e que você deveria ter também, tem uma passagem no 2270, que eu vou proclamar para vocês, que fala sobre o tema do aborto provocado. Veja o que isso diz. Veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica. O aborto. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção, desde o primeiro momento de sua existência. O ser humano deve ver reconhecidos seus direitos de pessoa, entre os quais direito inviolável de todo ser inocente à vida. Continuamos no nosso livro de catequese. Os cristãos entendem que desde o momento da concepção há no ventre materno uma pessoa que merece o respeito de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, todos os tipos de aborto provocados são condenáveis, independentemente da quantidade de tempo que transcorreu desde a fecundação, antes que o seio fosse formado. Eu já te conhecia, antes do teu nascimento eu já te conhecia. A preservação da vida é muito importante. A violência no trânsito. A direção irresponsável, a alta velocidade, a falta de observância nas leis do trânsito tem tirado milhares de vidas de pessoas todos os anos. Só podemos chamar de acidente o que ocorre sem responsabilidade humana. Dirigir imprudentemente é arriscar a própria vida e a dos demais. O desrespeito à saúde. É necessário que haja vida digna para todos, incluindo alimentação, moradia, ensino, emprego. Todos somos chamados a preservar, cultivar a nossa saúde, respeitando o dom que nos foi dado. São também condenáveis todos os excessos com a bebida e o uso de entorpecente, admitindo-se as drogas apenas na cura de doença e os remédios. Assim, o cristão é convidado a lutar sempre pela vida diante da estrutura de morte que existe em nossa sociedade. Temos a esperança em Deus, pois o doador da vida é também o vencedor da morte. Ele não deseja que ninguém se perca, mas quer que ressuscitemos no último dia. Está em João, capítulo 6, versículo 39. A nossa igreja é muito rica, é muito forte na palavra em defesa da vida. Por isso que você deve ter essa consciência aí, aonde você está, na sua família, cuidando de si e cuidando do próximo. Quem é esse teu próximo? O teu pai, a tua mãe, o teu irmão, os teus avós, os teus tios, os amigos mais próximos, e você deve dizer: a vida é um dom de Deus, que nós devemos cuidar de todo o coração.
tenho certeza que aquelas pessoas que trabalham nos hospitais e perde algum paciente porque a doença foi incurável ou por um motivo ou outro, esta pessoa que cuida sofre muito. Por isso, quem trabalha nos hospitais sabe do que eu estou falando. Porque você fica triste quando alguém se vai. Sabemos que é o ciclo da vida. Todos nós um dia partiremos, mas que seja de uma forma na velhice. Não de morte acidental, de morte brutal. Um dia partiremos, claro, mas que seja de forma natural, não violenta. Neste intuito, com muita alegria, pedimos a você que cuide de você e do teu próximo em defesa da vida. O amor com responsabilidade. Em defesa da vida, o amor com responsabilidade é o tema do nosso próximo encontro. Com muita alegria, eu desejo que o Deus Todo-Poderoso, aquele que se entregou por nós, aquele que, de tanto amor ao ser humano, morreu, se entregou à morte na cruz, pelos meus pecados, pelos teus pecados. Nesse intuito, nesta fé que emanamos nesse Deus vitorioso, eu peço que Ele abençoe abundantemente a sua vida e de sua família e a todos de nossa comunidade, para que juntos possamos planejar, caminhar sempre no caminho de Deus. Não é fácil. E não seria, Jesus falou que não seria fácil. Mas eu divido a minha cruz, as minhas angústias com aquele que venceu a morte através da ressurreição. E eu deixo aqui o convite para que você participe das celebrações eucarísticas. Sabemos que muitas vezes não podemos, sabemos que muitas vezes pela pandemia nós devemos nos cuidar, mas quando tivermos a oportunidade de estar presente diante de Cristo, através da Eucaristia, que nós possamos fazer esse encontro com Jesus. Que a paz e o amor de Nossa Senhora esteja com cada um de vocês. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a Sagrada Família nos abençoe e nos proteja, e que o Espírito Santo de Deus esteja presente na tua vida, para que você possa levar esse Jesus por onde você for, que você seja um mensageiro da paz, como eu estou levando essa mensagem para você, em defesa da vida. Faça você também a defesa da vida, levando esse Jesus misericordioso a tantas pessoas. Deixo aqui o meu abraço e a minha gratidão por poder estar partilhando com vocês nesse momento. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.